Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que meditaremos nesta noite, na primeira epístola de Paulo escrita a Timóteo, no capítulo 2. Nós trabalharemos com todo o capítulo, os 15 versos. Timóteo capítulo 2, os 15 versos, eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei, diz assim, a palavra do nosso Deus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Oremos, irmãos. Papai querido, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, para que nesse momento que nos preparamos para estudar da Tua Palavra, o Teu Santo Espírito que habita em nós, nos ilumine, e ao mesmo tempo nos edifique para o nosso próprio bem. Pai, usa-me apesar de mim mesmo, e em especial, ó Deus, incline o coração dos Teus servos, das Tuas servas, dos Teus filhos e filhas, para que possamos, ó Deus, de uma maneira dirigidos pelo Senhor, de maneira clara, compreendermos a Tua vontade para cada um de nós. E que a Tua igreja seja encontrada assim, de modo fiel, e que o Teu nome seja exaltado e engrandecido em nosso meio. É o que nós clamamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, talvez essa passagem seja uma das passagens mais interessantes em relação ao ensinamento e à doutrina, a teologia do apóstolo Paulo, e em especial para os nossos dias, com o crescimento do feminismo e até mesmo de um cristianismo, como você explica, um cristianismo Nutella, é isso? Tem descaracterizado a igreja do Senhor e tem conduzido essa igreja a uma postura de tolerância, uma postura de fraqueza, uma postura de adaptação a uma série de práticas ou virtudes que não deveriam estar dentro da igreja e que, por conta da postura piedosa dessa igreja, deveriam estar do lado de fora. É um texto que trata de dificuldades teológicas, quando você olha a princípio, quando principalmente no verso de número 3 e 4 é dito: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os
os homens sejam salvos. Isso para muitas pessoas é um problema. Nós vamos ver que não é tão complicado assim. E a segunda situação relacionada ao ministério feminino. Quando ele diz no verso 11, a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Isso aqui faz as feministas, as que morreram, né, virar o túmulo. Mas também não há dificuldade nenhuma, quando nós consideramos todo o contexto que a carta de Efésios nos apresenta, ou a carta de Timóteo, que era o pastor de Éfeso, nos apresenta. Se você tem nos acompanhado, você tem visto que nós estamos estudando aqui essa primeira carta, e nós vimos anteriormente que a defesa da sã doutrina é essencial na vida da igreja, pois a sã doutrina, nós trabalhamos semana passada, ela nos conduz ao amor a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, de um modo bíblico, não esse amor que é pregado pelo mundo, né? Toda forma de amor é válida, não é isso que a Bíblia ensina. E também nos conduz a um conhecimento verdadeiro, que Paulo trabalha aqui na carta de Timóteo como uma consciência boa, e por fim uma fé sem fingimento, uma fé sem hipocrisia, uma fé sem mentira. Então, dentro dessa lógica, Paulo está dizendo para Timóteo: você tem uma bucha na mão, que é trazer a igreja de Éfeso para o padrão bíblico. A igreja de Éfeso se desviou, lobos vorazes entraram no meio dela, liderança se desvirtuou, os presbíteros que Paulo havia chamado lá em Atos, capítulo 20, que foram exortados para cuidarem de si mesmos e da doutrina, infelizmente não fizeram, e a igreja então começou a abraçar toda a prática de liberalismo e traziam vários ensinamentos completamente distantes da verdade do Evangelho. E aí Timóteo foi colocado ali para ensinar e para que aquela igreja entendesse como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso está aqui no capítulo 3, verso 15. Aqui nós temos o grande tema da primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, você está aí para trazer a igreja de volta ao padrão e ensinar ao povo como se deve proceder dentro da igreja de Deus. Porque a igreja é a casa de Deus, não é sua, não é minha. Ela é de Deus vivo. E ela precisa ser coluna. E essa ideia de apresentar a igreja como coluna é fantástica, porque você sabe muito bem que lá em Éfeso a grande divindade era Diana, como nós vimos lá na carta, ou no livro de Atos, a Diana dos Efésios. E o templo da Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um templo fantástico, fabuloso, com colunas. Não lembro agora exatamente quantas colunas, mas colunas de 20 metros de altura. Não sei se são 100 ou 100 e alguma coisa. E que foi destruído, nós sabemos disso. Só tem uma coluninha lá que os arqueólogos alemães, depois de muitos anos de pesquisa, conseguiram colocar uma de pé lá para que os irmãos tivessem, as pessoas que ali visitam, tenham uma ideia do tamanho, da grandiosidade daquele templo. Tinha não sei quantas colunas, portanto, para sustentar o templo de Diana. E Paulo fala: não, a igreja é a coluna. Então, não é o templo idólatra. O modo, a sã doutrina, como um modo de se proceder dentro da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a sã doutrina é a coluna, é a fortaleza da igreja. Então, esse é o contexto que Paulo está apresentando, irmãos. Uma realidade que a defesa da sã doutrina, portanto, se transforma numa perspectiva essencial para a vida da igreja. Se a igreja não defender e não lutar para se manter fiel, verdadeira àquilo que a Bíblia nos ensina, se a Bíblia for deixada de lado, ou pelo menos minimizada, essa igreja nunca será a casa de Deus vivo,
coluna e baluarte da verdade. Essa é a grande questão. Por isso o Evangelho não está em negociação. Por isso aquilo que a Bíblia ensina não está sendo colocado como se fosse possível atualizar, como se tem ouvido de pregadores dos nossos tempos. A Bíblia é inegociável, a revelação de Deus é inegociável, e a sã doutrina é inegociável. E é isso que Paulo então diz, porque sem essa sã doutrina nós não vamos praticar o verdadeiro amor, nós não teremos um conhecimento verdadeiro, a consciência boa, e não teremos uma fé também sem fingimento. O apóstolo Paulo então agora continua as suas admoestações a Timóteo, apontando as práticas decorrentes da sã doutrina na vida da igreja. A partir do capítulo 2, irmãos, o objetivo de Paulo é dizer, olha, você tem que defender a sã doutrina. Ponto. Agora, o que isso vai gerar na vida da igreja? Quais as consequências de uma igreja que defende a sã doutrina? Quais são as características dessa igreja? E aí é o que ele vai começar a tratar. Ele vai tratar aqui no capítulo 2 sobre as práticas decorrentes da sã doutrina na igreja, num contexto social, ou seja, na sociedade. Depois, no capítulo 3, ele vai falar sobre qual a consequência da sã doutrina na vida da liderança dessa igreja. No capítulo 4, sobre as consequências da sã doutrina no ministério pastoral, focando até a vida de Timóteo. E aí, no capítulo 5, na manutenção diaconal dessa igreja, no serviço de ação social dessa igreja, e ainda tratando sobre as consequências da sã doutrina na vida cristã, na mordomia cristã, de um modo geral, lá no capítulo 6. Então, essa é a sequência que nós teremos daqui para frente, aos nossos sermões dominicais, tratando dessas consequências decorrentes de uma igreja que defende, que ensina e que pratica a sã doutrina, dividido nessas sessões que o apóstolo Paulo faz aqui na carta. Na sequência, então, da carta, vai tratar de particularidades da vida da igreja e de como agir de acordo com a sã doutrina em cada situação. Olhando para o contexto, irmãos, e mais especificamente aqui no capítulo 2, aquela leitura que nós fizemos em Atos 19 e Atos 20 é essencial para entendermos aqui um pouquinho da história. O capítulo 2 nos traz informações importantes para o tempo que a igreja estava vivendo. Não nos esqueçamos que a igreja em questão é a igreja de Éfeso. A igreja que está numa das cidades mais importantes da Ásia, talvez a segunda cidade mais importante, só ficando atrás de Roma, um porto, então a questão comercial é importantíssima, e que era a sede da adoração de Artemis, ou seja, da deusa romana, que para os gregos é Diana dos Efésios. A deusa da fertilidade, a deusa da procriação, a deusa do amor. E nós estamos vivendo principalmente essa mesma realidade. Onde o ensinamento do amor na visão grega e desse liberalismo para satisfazer e suprir o amor a qualquer custo, e todas as formas de amor sendo válida, era justamente a pregação que se via dentro do contexto grego, helenístico. E portanto a adoração a Diana era provida de cultos e de práticas de prostituição cultural. Olha só que situação. Este era também o contexto quando Paulo escreve. Como eu disse, uma das mais importantes cidades da época, tanto na questão econômica quanto na questão comercial, por conta do porto, mas também pela questão religiosa. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 19, nós vimos a preocupação de Demétrios, ourives, o presidente do sindicato dos ourives de Éfeso. Gente, esses caras continuaram pregando que Diana não é a verdadeira deusa. E se esses caras continuarem pregando, o povo se converte a esse Deus que é Espírito, nós vamos fazer o que da vida?
deusa Diana, ou Artemis, e todo um comércio era movido pela prática desses cultos pagãos. O templo da deusa Diana exaltava a fertilidade, por isso as colunas talvez, e era regida por eunucos e sacerdotisas que, através de muitos sacrifícios e prostituição cerimonial, adoravam a Diana, adoravam a entidade. Era um contexto da cidade, mas a cidade se movia por conta dessa religião, por conta dessa idolatria, por conta dessa promiscuidade, por conta dessa prostituição. Era uma cidade portuária, todos os marinheiros que chegavam, dias, meses no mar, tinham a possibilidade, através de um custo razoável, terem satisfação sexual dentro de um contexto ainda de estarem adorando uma entidade divina. Olha só, que maravilha. E essas mulheres acabavam assumindo uma posição tanto de destaque, quanto até mesmo de autoridade na cidade. Era sacerdotisa, a deusa, da maior deusa. Se você olhar lá para o registro de Atos, você vai ver que eles deixam claro a sua crença que Diana havia descido do céu e que ela mesma havia jogado uma pedra, um meteoro, que está lá, até hoje na região, e que esse objeto era adorado como vindo da parte do próprio Deus para eles, e que fazia daquela região uma região abençoada. Eles adoravam tudo isso. E a maior entidade, então, era uma entidade feminina. E isso, como eu disse, gerava uma posição para sacerdotisas e uma idolatria feroz. Falar mal ou contra Diana e aqueles que a serviam era comprar briga na cidade. Dizer que aquilo não era uma divindade e que só existe um Deus verdadeiro, que é o contexto que Paulo faz aqui no capítulo 2, quando ele refere-se no verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. Essa afirmação, essa declaração de fé ou teontológica de Paulo, como nós estudamos no primeiro sermão, aponta para um confronto direto à crença da maioria das pessoas de Éfeso, que eram politeístas, que adoravam vários deuses e que de um modo especial adoravam uma entidade feminina. Diante dessa realidade, irmãos, a igreja precisava demonstrar a sua verdade e a sua luz. E não somente através da pregação do verdadeiro evangelho, da apresentação de um Deus único, mas através da prática de vida dos seus membros. A nossa pregação, ela é muito mais referendada por aquilo que nós fazemos do que por aquilo que nós falamos. As pessoas estão de olho naquilo que você faz, no seu jeitão de viver, no seu modo de vida. E quando você diz que é da Igreja Presbiteriana Reformada, as pessoas vão olhar para o seu jeito de andar. E dependendo das características que você apresenta para a sociedade, eles vão decodificar se essa igreja é uma igreja séria. Se essa igreja de fato é uma igreja da casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E mais do que isso, você não representa simplesmente uma instituição, uma igreja, mas você representa o próprio Cristo, por isso foi chamado como embaixador dele. O seu jeitão de viver, o seu modo de agir, a postura que você tem diante da sociedade, demonstra a sua fé, demonstra a sua teologia, demonstra aquilo que você crê. E é nesse sentido, então, irmãos, que, levando em consideração tal contexto, Paulo inicia uma sequência sobre as ações cristãs decorrentes da sã doutrina. Esse é o tema, as ações cristãs decorrentes da sã doutrina. Se você defende essa doutrina, você tem que ter ações que estão em concordância com a sã doutrina. E aqui no capítulo 2, ele vai falar dessas ações cristãs decorrentes da sã doutrina num contexto de uma sociedade idólatra e plural. Várias culturas, vários pensamentos, várias crenças, por isso plural.
Éfeso recebia gente de todo mundo, era um porto. Havia comerciantes, marinheiros, escravos, livres, prostitutas, pessoas de todas as raças. Era um centro do mundo. E como que a igreja deveria então viver nessa sociedade idólatra e plural? Quais as ações que precisavam ser vistas nesta igreja para que ela fosse reconhecida como a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade? É isso que Paulo começa a mencionar. É o que nós vamos tratar essa noite. A primeira ação cristã que se espera de uma igreja que sustenta a sã doutrina, irmãos, é uma igreja que tenha vida de oração. É deste modo que o apóstolo começa. Reveja comigo os versos iniciais, versos de 1 a 3. Capítulo 2 de 1 Timóteo, versos de 1 a 3. Antes de tudo, antes de qualquer prática, eu exorto que vocês usem da prática de súplica, de petição ou oração, intercessões e ações de graças. Veja aqui que Paulo apresenta pelo menos 4 classes diferentes de oração, para enfatizar que aqueles que defendem a sã doutrina, mesmo que vivam num contexto de idolatria, de pluralidade, é uma igreja que tenha vida com Deus, é uma igreja que vive em comunhão com Deus, que tem vida de oração. Súplica, que clama a Deus pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, porque reconhece que é pecador. Orações, que aqui são petições, que apresentam a Deus todas as causas que têm incomodado o seu coração. A outra sequência que ele põe ações de graça, ou melhor, intercessões, onde você está colocando a vida de outras pessoas na presença de Deus. E por fim, ações de graças, com gratidão em seu coração. Então, Paulo vai dizer que a primeira ação cristã de uma igreja que está fundamentada na sã doutrina é que essa igreja é uma igreja que ora. E o que menos nós temos visto, irmãos, dentro das igrejas reformadas, é uma comunidade que vive em oração. Vocês já me acompanham há 3 anos. E há 3 anos eu falo isso para a igreja. E nós chegamos, inclusive, a viver uma situação inusitada, quando vocês mesmos convocaram a comunidade dos crentes para orar, a meu pedido, numa bendita quarta-feira. E o fato de vocês terem pedido para que a igreja se reunisse às 7h30 da noite para orar, inclusive orando por mim, dentro do padrão bíblico, foi um dos motivos de sermos confrontados duramente por aqueles que deveriam viver dentro do padrão bíblico. Eu tenho ainda isso no meu WhatsApp, posso mostrar para qualquer um a qualquer momento. A liderança da igreja me confrontando com a minha igreja de orar. Porque irmãos da igreja convocaram a comunidade para estar reunidos em adoração. Isso é um absurdo. Isso é característica de uma igreja morta. E graças a Deus, que o Senhor nos deu a coragem e a ousadia de sairmos do meio daqueles que não amavam a sã doutrina e que não tinham as características de uma igreja que serve ao Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Espero que haja arrependimento e mudança, irmãos. Porque se não houver tais características ainda nessa igreja, eu sei que muitos ainda vêm dar uma espiadinha naquilo que eu falo, e que fica gravado, eu não tenho problema quanto a isso. Meu amigo, ou ocorre um arrependimento em fato de verdade, ou certamente você pode decretar que não é casa de Deus, que não é a igreja do Deus vivo,
coluna e baluarte da verdade, porque a sã doutrina me conduz a uma vida de oração. O que mais que ele continua nos dizer aí, irmãos? Súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de quem? De todos os homens. E aqui é essencial. Essa expressão de Paulo é essencial para que você depois, na sequência do texto, não se engane ou não interprete a expressão todos de um modo diferente. Porque se Paulo está dizendo que uma igreja que está fundamentada na sã doutrina é uma igreja que tem comunhão com Deus, porque vida de oração envolve comunhão com Deus. Você não ora com a parede, você não ora com um instante, mas você ora para o Deus vivo. Você mantém comunhão, parte do pressuposto que você tem fé, que você crê na existência desse Deus. Então a vida de oração pressupõe isso. E quando Paulo diz, olha, use todos os modos possíveis de oração, mantenha comunhão, você que foi ensinado na sã doutrina, tenha como uma sã cristã, de prática de comunhão através da vida de oração, pela súplica, petição, orações, intercessões em favor de todos os homens. Irmão, se nós interpretarmos aqui que Paulo está nos ordenando, é uma exortação, que nós devemos orar para todos os homens indiscriminadamente, ou seja, todas as pessoas da face da terra, isso seria impossível. Hoje nós somos quantos no mundo? 7 milhões? Comece a orar. Primeiro por aqueles que você conhece, aí você vai riscando. Até chegar lá no último, 7 bilhões. É possível? Você orar por todos os homens, interpretando a expressão todos aqui como se fosse para todos e cada um individualmente? É possível, sim ou não? Não. Porque Paulo não está falando isso. Quando Paulo usa a expressão todos os homens, ele está apontando para todas as classes de homens, porque estamos dentro de um contexto de uma cidade plural, com todas as culturas, com todas as nações, com todos os representantes de todos os povos. E ele vai dar alguns exemplos desses todos. No verso 2 ele diz, em favor dos reis, em favor de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. E isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que Paulo está nos ensinando, portanto, irmãos, que aqueles que estão pautados na sã doutrina, as ações cristãs desses que estão pautados na sã doutrina, mesmo diante de uma sociedade idólatra e plural, é uma postura de vida de oração, ou seja, de comunhão com Deus. Como característica dessa doutrina, a vida de comunhão com Deus demonstrada em todos os tipos de orações, súplica, petição, intercessão, ações de graças, e em favor de todos os homens, sejam reis, sejam autoridades, sejam homens, sejam mulheres, sejam judeus, sejam gentios, que é as classes que ele vai trabalhar na sequência do capítulo 2. Mas não todas as pessoas indiscriminadamente. Mesmo porque nós não teríamos condições assim de fazer. Se entendemos então todos, como todas as pessoas, seria impossível cumprir essa exigência de Paulo. E isso é importante para que quando nós chegarmos na afirmação do verso 5, ou melhor, no verso 4, quando diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, também nessa sequência hermenêutica não podemos interpretar esse todos como sendo todos indiscriminadamente, mas sim representantes. Deus quer que tanto reis se convertam, como aqueles que estão investidos de autoridade se convertam. Deus quer que homens se convertam, como também quer que mulheres se convertam. Deus quer que escravos se convertam, como também Deus quer que homens livres se convertam. Deus quer que judeus se convertam, da mesma forma que Deus quer que os gregos e os demais gentios se convertam. E não uma afirmação de que o desejo de Deus é que todas as pessoas, indiscriminadamente, sejam salvas.
Porque se assim interpretarmos esse texto, nós estaremos então em conflito com todos os outros textos mais claros que apontam para o fato que Deus separou antes da fundação do mundo pessoas para a sua própria glória e que no momento específico Ele então chama durante a vida representantes de todos os povos, línguas e nações, como é descrito no livro do Apocalipse. Enquanto outros serão preteridos, permanecerão na condenação justa e no dia final serão lançados no castigo eterno. Esta é a visão que a Bíblia nos apresenta como tudo. Portanto, a nossa compreensão para o termo todos refere-se a todas as classes de pessoas, porque é assim que o contexto diz. Paulo ainda, irmãos, manifesta o objetivo dessa vida de oração. Essa vida de oração, segundo ele, é para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Se você conferir lá, comparar com Atos 19, quando Demétrios levanta aquele grande tumulto, os próprios cristãos chegam para Paulo e falam: Paulo, não aparece não. Paulo é impedido de ir lá para o tumulto para tentar conversar com Demétrio e com todos aqueles que estavam lá, mesmo porque a grande multidão que estava ali declarando: grande é Diana, deusa dos Efésios, o texto vai dizer que a grande maioria deles não sabia nem por que eles estavam lá. E aí a sabedoria diz para Paulo: Paulo, fica aí, não vai lá não. E quem vai são outros irmãos que são confrontados, e aí a liderança da cidade, com medo de uma intervenção do próprio império por conta dos tumultos, pede para cada um ir à sua casa e pede para o sindicato lá dos ourives se sentir ameaçado quem entrasse com uma ação judicial contra a igreja. Foi isso o que eles trataram. Depois você pode dar uma lida lá e conferir. Mas a postura da igreja era inclusive evitar esse conflito judicial, esses conflitos com os reis, com aqueles que estavam investidos de autoridade. O objetivo dessa comunhão com Deus era para que a igreja, firmada na sã doutrina e em comunhão com Deus, pudesse ter uma vida de piedade e respeito. E é tão somente por isso, irmãos, que mesmo nessa condição que estamos vivendo hoje, também temos assumido essa postura de longanimidade, como eu escrevi recentemente lá no grupo, de respeito para com as autoridades civis, mesmo entendendo que elas estão sendo injustas e movidas por desejos corruptos no coração. Mas essa é a nossa postura. Nós somos chamados inicialmente para pregar, para apresentar o Evangelho, a verdade de Deus. Mesmo porque o reino do Senhor não vai ser implantado aqui. E dentro da igreja reformada, essa é uma das grandes diferenças doutrinárias. Nós não esperamos Jesus vir inaugurar um reino milenar nesse mundo, mas Jesus já reina hoje e já está sobre o trono, onde Ele tem autoridade sobre céus e terras. E Ele voltará a segunda vez para nos levar em definitivo para esse lugar. Se fosse uma igreja pentecostal, nós estaríamos agora cheios de glória, de louvores. Eu teria que fazer vocês pararem de bater palmas. Mas essa é a verdade, irmãos. E nós devemos nos animar realmente, nos empolgar com essa verdade bíblica. E o nosso conhecimento doutrinário tem que ser traduzido numa vida de uma ação cristã pautada na vida de oração. Nós ainda chamamos muitas vezes as pessoas para estar reunidas para orar. Isso é um fracasso. Convidamos as pessoas para estar em momento de oração. Isso é uma dificuldade. Mas aqueles que realmente conhecem a sã doutrina deveriam ter como prática de ação cristã a vida de oração. Vamos caminhar mais um pouco. A segunda ação cristã pautada na sã doutrina, que deve ser vista na igreja, mesmo diante de uma sociedade idólatra e plural, é uma vida de pregação. Evangelismo. Veja aí a partir do verso 4. É o final do 3 até o 7. Isto é bom e aceitável diante de Deus, orar pelas autoridades, ter uma vida de oração, por todas as classes das pessoas, pedindo para que vivamos vida tranquila, mansa, com piedade e respeito. Isso é bom, é agradável, aceitável diante do Senhor, nosso Salvador, que deseja que todos, que referem-se,
a todos os que se acham investidos, a todos os reis, a todos os homens, de modo genérico, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o qual a si mesmo se deu por nós, ou se deu em resgate por quem? Por todos. Veja, mais uma vez, a palavra todos não pode ser traduzida como a expectativa de todas as pessoas do mundo, porque se Jesus se deu em resgate por todos, todos teriam que ser salvos, e essa não é a verdade. Se Jesus pagou a dívida, se ninguém vai por todos, e ninguém mais tem dívida, então ninguém vai para o inferno. Logo, não podemos interpretar dessa maneira, mas sim todas as classes, e isso sim está de acordo com o amparo escriturístico, que afirma que de todos os povos, nações, raças, línguas, estarão presentes diante do trono do Senhor, e viverão eternamente com o Senhor no novo céu e na nova terra. Isso sim, através da representatividade. O que mais que ele continua? O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Presta atenção no final do verso 6. Testemunho, pregação, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Que na visão de Paulo, tempos oportunos nesse contexto é agora. Porque depois nós vamos ver lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, dizendo: haverá tempo que eles não suportaram a nossa doutrina. Eles não darão ouvidos à sã doutrina. Estarão como que com coceiras nos ouvidos, e cada um procurará o seu próprio mestre. Lembra desse texto? Por isso, na visão de Paulo, o tempo oportuno é aqui e agora. Testemunhar a respeito do Evangelho e da sã doutrina do Senhor. Verso 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo, e afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Para reforçar a ideia de que esses todos referem à ideia de representatividade e não todas as pessoas, Paulo inclui aqui os gentios e não só os judeus como alvos da verdade, da fé, ou seja, do testemunho, da evangelização. Irmãos, aqueles que estão pautados na sã doutrina precisam ter ações cristãs condizentes com a sã doutrina, mesmo diante de uma sociedade idólatra e plural. E a primeira ação cristã que vimos é ter vida de oração, vida de comunhão com Deus. Segundo, vida de pregação. Mais uma vez, a expressão todos não se deve ou não deve ser aplicada de um modo geral, mas sim no contexto a todas as classes de pessoas. O foco está que para que os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, precisamos pregar o verdadeiro Evangelho, testemunho que se deve dar em tempos oportunos, que só existe um só Deus e que só existe um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que era o grande problema da cidade de Éfeso, que cria em vários deuses e que punha Diana como a grande mediadora. Um testemunho que confronta a idolatria, que confronta a promiscuidade, que confronta a prática contrária à sã doutrina. A igreja precisa ser corajosa para pregar o Evangelho, para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós não estamos aqui para apresentar um show dominical, para que você saia com o sentimento do seu coração que foi um espetáculo agradável. Mas a igreja está aqui para te anunciar a verdade, confrontar a sua prática de vida e exigir que você ande como o próprio Senhor, que pagou um alto preço pela sua vida, exige você. Como defensores da sã doutrina, irmãos, precisamos viver em comunhão com Deus, vida de oração. Precisamos viver em obediência a Deus, vida de pregação, fidelidade à missão que Ele mesmo nos confiou, apresentando Ele como Deus verdadeiro, o único Deus, todo-poderoso, como nós cantamos, Senhor e Rei, e Jesus, o Deus encarnado, que é o único mediador, é o nosso representante, e que através dele nós temos paz com o próprio Deus. Ainda dentro da vida de pregação, nós vemos que a verdadeiro Evangelho, que afirma que há um só Deus e
que um só mediador, Cristo Jesus, que se encarnou, morreu, tanto por judeus como também por gentios. E por isso que Paulo acrescenta o termo aqui, que ele foi chamado para ser o apóstolo, pregador entre os gentios, tanto na fé quanto na verdade. Mais uma vez quero enfatizar a expressão testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Um só Deus, um só mediador. Diana não é mediadora, como Maria também não é, como Expedito também não é, como São Geraldo também não é. Esse é o evangelho que deve ser anunciado por todos aqueles que estão firmados na sã doutrina. Testemunho. E testemunho significa estar preparado para o martírio, preparado para o confronto, preparado para o levante dos demetros da vida. Como aconteceu em Éfeso. Aqueles que estão pautados na sã doutrina precisam ter essa ousadia. Paulo apresenta a verdade sobre Deus, mas para confrontar diretamente a crença da sociedade plural em que a igreja estava inserida. A igreja não apresenta um evangelho água com açúcar, não. A verdadeira igreja, a igreja do Deus vivo, não apresenta um evangelho que tolera a prática pecaminosa, que maquia e engana para atrair pessoas, simplesmente para ter um grupo imenso de membros, mas que não podem ser chamados de discípulos. Não é esse. A igreja que está fundamentada na sã doutrina e que combate o bom combate da sã doutrina, ela tem uma vida de pregação que confronta a prática pecaminosa, promíscua, idólatra, prática que está desassociada da verdade de Deus. E a terceira característica, irmãos, ou a terceira ação cristã, daqueles que estão pautados na sã doutrina, mesmo diante de uma sociedade plural e idólatra, é uma vida de testemunho piedoso. É o que eu havia mencionado na introdução, que é o jeitão que você vive, o seu modo de vida, o modo que você age no meio deles, porque não tem como nos separar, estamos vivendo na mesma sociedade. Mas aqueles que estão firmados na sã doutrina têm que ser diferentes. Tem que agir de uma maneira a demonstrar que vivem de acordo com a sã doutrina. Por isso a nossa prática familiar é diferente, a nossa prática social é diferente, o nosso convívio, a nossa prática comercial é diferente. A nossa palavra tem que ter um peso diferente. A nossa postura de obediência e de submissão também tem que ser diferente, de respeito tem que ser diferente. Mesmo que dentro dessa sociedade plural e idólatra todo mundo faça diferente, nós não podemos seguir a maioria, nós não somos como a maioria, nós somos servos do Deus vivo e verdadeiro. E isso reflete, irmãos, em todos os detalhes. Como que você lida com as situações do seu dia a dia? O seu imposto de renda? Como você lida com o trato interpessoal e familiar? Como você se veste? E aonde você gasta o seu dinheiro? É isso que Paulo vai começar a tratar. Veja aí, ele começa o verso 8 dizendo: eu quero, portanto, já que nós estamos pautados na sã doutrina, já que nós estamos combatendo o bom combate, já que nós vivemos e servimos a um Deus único e um só mediador, que é Cristo Jesus, então eu quero que os homens, os varões, orem em todo lugar, ou seja, sejam conhecidos de modo santo em todos os lugares, não só na igreja. Não adianta chegar aqui na igreja e fazer cara de piedade, irmãos. Fazer uma oração bonita, como se você fosse o mais santo de toda a terra.
sendo que na segunda-feira, diante do seu trabalho, você está na roda dos escarnecedores. Você talvez seja aquele que conclame a roda da piada suja. Você tem que ser santo aqui, orações santas aqui, orações santas lá também. Isso é um testemunho piedoso. E ele vai dizer: eu quero portanto que os homens orem em todo lugar. Pastor, mas orar no meu emprego só tem ímpio. Vamos lá também. Inclusive, se tiver oportunidade, prega o evangelho lá e fala: Senhor, eu gostaria de orar por essa empresa. Chega para o seu patrão e fala assim: o que você quer? Vem pedir aumento? Não, eu só vim aqui fazer uma oração, pedir para orar com o Senhor, pela vida da nossa empresa e pela sua vida. Quantos funcionários cristãos têm feito isso? Quando vê que o seu encarregado está lá bufando, porque sei lá, está cheio de problema, a mulher traiu, o filho está usando drogas, está uma desgraceira só. E você, como crente lá, até tem orado com mãos santas nesse lugar? Vem cá, eu sei que você é o meu encarregado, estou vendo que você está triste, eu posso orar pela sua vida? Estou sabendo que a sua esposa está doente, eu estou sabendo que a sua mãe está com Covid, eu posso orar pela sua vida? Vida piedosa, irmãos, testemunho piedoso. Se você defende a sã doutrina, viva então de acordo com a sã doutrina. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, sem segundas intenções, sem considerações. Orem porque tão somente é o modo que você deve viver. E aqui, mais uma vez, essa postura de orar em todos os lugares, levantando mãos santas, aponta para uma santidade, para um testemunho piedoso de vida. Se você defende a sã doutrina com unhas e dentes, irmãos, pratique aquilo que a sã doutrina determina que você tenha no seu dia a dia. Eu quero, portanto, que homens com mãos santas, sem ira, sem animosidade, eu quero, da mesma sorte, verso 9, da mesma sorte que as mulheres crentes que defendem a sã doutrina, que servem o Deus vivo, que vivem dentro da igreja, que é coluna e baluarte da verdade, que elas andem em traje decente. Se você defende a sã doutrina, meu amigo, olhe para a sua vestimenta. O seu traje é um traje decente. É lógico que nós não estamos aqui defendendo estilos de moda, que muitas vezes nós vemos em algumas comunidades, que existe, por exemplo, uma roupa lá na ponta do pé, mas essa roupa longa é tão agarrada, é tão grudada nas curvas dessas irmãs, que se tornam muito mais indecentes do que qualquer outro traje. Mas tem mulheres cristãs, irmãos, que se dizem viver e seguir a sã doutrina, e quando você olha para o traje que ela usa no seu dia a dia, para a maneira que ela se veste, para a maneira que ela se emperiqueta, você fala: mas isso aí é um quê? É uma árvore de Natal ou é uma mulher crente? A El que Maravilha perde de longe. E o que é pior, gasta-se fortuna nesse negócio, você vai continuar com a mesma cara de sempre. A sua beleza, segundo o padrão bíblico, vai ser no homem interior, o apóstolo Pedro vai dizer. Não estou dizendo que com isso você vai ser desmanzelado, ter uma barba de Arão debaixo das axilas. Não é isso. Mas é o equilíbrio, é a moderação. Traje decente. Se atavíe com modéstia, bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Lembre que o contexto, irmãos,
Era um contexto de Éfeso, uma cidade onde as mulheres e as sacerdotisas cultuais tinham uma posição de destaque. E que por serem prostitutas cultuais, se arrumavam todas emperiquetadas para atrair os fiéis para a adoração. Muitas dessas mulheres certamente foram impactadas com o Evangelho, estavam vindo para a igreja, mas que continuavam com as práticas de moda, do padrão daquela sociedade plural. E que Paulo olha para elas e diz: olha, se nós defendemos a sã doutrina, se nós defendemos a modéstia, se nós defendemos o bom senso, se nós defendemos aquilo que é decente, aquilo que é piedoso, se nós confrontamos a ociosidade, então pare de gastar dinheiro com ouro, com pérola, com vestuário dispendioso. O menos é mais. O simples glorifica mais a Deus. O que é decente, o que é modesto, deve ser o padrão. Se você pelo menos defende a sã doutrina e age de acordo com o padrão cristão. E ele vai dizer: eu quero então que as mulheres em traje decente, modéstia, bom senso, tenham boas obras, sejam piedosas. E ele continua no verso 11, que ela aprenda em silêncio com toda a submissão, a ideia da submissão, de se colocar debaixo da liderança do marido. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, onde está difícil achar homem de verdade. Homem que assuma as suas responsabilidades como aqueles que de fato devem viver pautado na sã doutrina, que cumpra com a sua obrigação de provisão, de proteção, de promoção, como nós temos ensinado. Eu sei, irmãos, não está sendo fácil. Tem hora que o marido parece mais o filho caçula, aquele que dá mais trabalho, aquele que é mais chorando. Mas independente dessa realidade desses homens, dos nossos tempos, é preciso que a mulher ainda viva segundo o padrão bíblico, em submissão. E Paulo vai usar aqui o exemplo de Eva, que quis assumir a liderança e que causou essa desgraceira toda. Porque se ela tivesse chegado para a serpente e falado: espera meu marido chegar, você conversa com ele, já teria evitado muitos problemas. Quem cuida das coisas aqui em casa, quem responde esse negócio é meu marido. Espera ele chegar, ele está terminando de catalogar lá umas plantas lá, que ainda faltou. Na hora que ele chegar em casa, você conversa com ele. E por isso que Paulo vai dizer então: Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Dentro ainda dessa vida de testemunho impiedoso, irmãos, Paulo vai realmente enfatizar, pelo menos nesse momento, no capítulo 2, a vida da mulher. Porque depois no capítulo 3 ele vai descer a régua na cabeça dos homens. Então, mulheres não ficam bravas comigo, porque a semana que vem é a vez deles. Mas o que a palavra do Senhor está chamando a atenção das mulheres que são crentes, que estão pautadas na sã doutrina, que devem viver de modo piedoso. De modo piedoso é viver em decência, em modéstia, em bom senso, é viver em submissão, é ser preservada através da missão de mãe, de não exercer autoridade, por isso não lhes é permitido de assumir a função pastoral ou a função de ensino para os homens. Esse é o padrão bíblico. Mesmo porque dentro do contexto de Éfeso, mais uma vez quero chamar a sua atenção, as sacerdotisas, as mulheres, as prostitutas cultuais, é que exerciam isso dentro do contexto social da época. E queriam trazer esse padrão para a igreja, e Paulo fala: não, a sã doutrina é outro jeito. Deus expressou a autoridade para os homens. Deus quer que a liderança seja exercida pelos homens. É a liderança masculina que vai ser a base para
que a igreja se torne de fato a casa de Deus, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Por isso os homens precisam assumir o padrão que se espera deles. Nós vamos tratar semana que vem. Mas vocês, mulheres, andem da maneira que o próprio Deus estabeleceu para que vocês andassem. Piedade, submissão, e sejam preservadas através da missão de mãe. Irmãos, a nossa geração tem perdido esse sonho. Antigamente as nossas garotinhas cresciam já com o sonho de serem mães. Elas ganhavam uma bonequinha e aprendiam a minar essas bonequinhas, andavam empurrando carrinhos, exigiam que os pais comprassem um carrinho de bebê para passear com bonequinha, com piquetita e tudo mais. E hoje as nossas mulheres, ao invés de ganhar uma boneca, ganham um celular. 3 anos de idade, com 5 anos já estão investindo na bolsa. E aí depois, quando chegam aos 40, aí resolve pegar um Zé Ruela qualquer para se fazer de marido. Afinal de contas, ela tem que mostrar para a amiga que ela não é uma desamada, uma pessoa que está frustrada na vida sentimental e tem lá um garotinho bonitão, com barriguinha, tanquinho, que ela compra roupinha de marca para ele e leva na igreja, porque ela não teve filhos para fazer isso. Essa é a realidade da igreja cristã de hoje. E ela, para se sentir a altura desse garotinho, da barriga tanquinho, precisa gastar 5 quilos de maquiagem para tampar todas as rugas, berebas, sinais do tempo. Onde nós vamos parar? E ainda se declaram fiéis e que são defensoras da sã doutrina. Para com isso. Queremos realmente ser uma igreja reformada. Defendamos as doutrinas que faz dessa igreja uma igreja reformada, mas vivamos segundo o padrão que se espera daqueles que defendem a sã doutrina. E isso reflete no nosso dia a dia, sua vida de comunhão com Deus, através da vida de oração, a sua vida de pregação, de fidelidade e obediência ao Senhor, e uma vida de testemunho piedoso. Pare de gastar seu dinheiro naquilo que é dispendioso, naquilo que é só para chamar a atenção dos outros. Que as mulheres sejam reconhecidas pelas suas boas obras e por professarem serem piedosas, com submissão e agindo de uma maneira fiel na missão de mãe, permanecendo em fé e amor e santificação com bom senso. Paulo, agora pautado na sã doutrina e no modo correto que devemos nos portar como cristãos, foca tanto as ações dos homens, de um modo minimizado, que sejam santos em todos os lugares, e trata com as mulheres crentes. A postura piedosa é o foco diante de um mundo hostil, pecaminoso, rebelde, promíscuo, idólatra e egoísta. Numa sociedade onde as mulheres, por conta da divindade que a cidade adorava, exercia a função de autoridade, o padrão bíblico para a igreja estava ameaçado. Paulo, portanto, foca o problema e exorta que os crentes vivam segundo o padrão bíblico e não segundo a inclinação da sociedade. Por isso ele diz, não permito. A sociedade permitia, era o padrão da cidade, a divindade era feminina, as sacerdotisas também, o exercício sacerdotal era exercido pelas mulheres, mas Paulo diz, eu não permito, porque esse não é o padrão da sã doutrina. Paulo exalta a postura fiel de ambos, e na proibição do exercício da liderança feminina, ele reforça o que se espera dos homens, uma família exaltada sobre a liderança, sobre o padrão, sobre o ensino que deve ser realizado pela figura masculina. Ensino esse que os pais têm deixado de lado e têm terceirizado,
E como eu já disse já em vários momentos aqui, quando a família não vai bem, a culpa é sua, homem. Porque esse é o padrão das Escrituras. Você com sabedoria tem que saber se impor como líder da casa. E a liderança não é conquistada com autoritarismo, mas é conquistada com sabedoria, com posturas e com ensinamentos. Não é chegar lá em casa e dar uma de Capitão Nascimento. Vai acontecer igual aconteceu no filme, você vai perder a mulher. Mas com um padrão bíblico de ensino. Chegar uma mulher e falar, agora o que a Bíblia diz aqui, bem, ó, você está errando aqui, meu amor. Permita-me abrir aqui uma situação particular. Houve um momento no meu relacionamento com a Clarice, que a Clarice chegou para mim e disse assim, eu não quero ser mãe. Diante de tantas situações adversas, ela disse, eu não quero ser mãe. Uma casão para quê? Para cuidar de cachorro? Para comprar um peixe dourado? Ou para ficar viajando? Não, o filho dá muito trabalho, olha o que meus irmãos estão fazendo com os meus pais estão sofrendo, eu não quero ser mãe. Senta aqui comigo. Vamos ver o que a Bíblia diz. Tivemos 3, e só paramos porque eu fui fraco na fé. Quando ela engravidou do Samuel, eu não aguento. Antes do Samuel nascer, eu marquei a vasectomia. Alguns vão falar, pastor, isso é pecado. Talvez seja o meu. Mas se não, talvez nós não estaremos aí com 6, 7. Mas veja, irmãos, a postura dela, por um contexto que estava vivendo, de tristeza, de situação familiar, fez com que ela desejasse não cumprir com uma responsabilidade que o próprio Deus estabeleceu para ela e para mim como família. Eu não quero ter filhos. E a postura para mudar essa situação e esse desejo, que era sincero, foi estudar as Escrituras e mostrar que o padrão que Deus desejava para nós era buscar ter filhos. Se Ele não nos desse, aí era com Ele. Se porventura ela não pudesse engravidar, ou se não tivesse tivesse algum problema, que a impossibilidade de ser mãe, sem problema. E de fato, logo depois que nós resolvemos essa situação e fomos tentar engravidar, nós descobrimos que havia uma dificuldade. E aí começamos a orar para que Deus nos desse filhos. E mesmo com a medicina dizendo, olha, vai ser muito difícil, é quase impossível, o Senhor nos agraciou com herança. Porque quem tem que dar a última palavra, irmãos, é o Senhor. E não as nossas inclinações. E para assumir a sua posição de liderança como marido, você não vai fazer isso por força. Mas você vai fazer isso pela palavra. Clarice entendeu. E o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, nos permitiu então ter 3 filhos. Porque quando uma mulher também está baseada na sã doutrina e você apresenta a perspectiva bíblica para ela, ela não vai entender. Ela não vai querer estar em rebeldia contra Deus. E você vai ganhar o coração dela. E certamente ela vai seguir a sua liderança. É isso que se espera, tanto dos homens quanto das mulheres que se dizem piedosos. Concluindo, irmãos, o tempo que já foi, ainda nós vivemos diante de uma sociedade idólatra e plural. Quantas, entre aspas, verdades e quantas posturas, até mesmo dentro das instituições que deveriam ser guardiãs da sã doutrina, são apresentadas de um modo diferente hoje.
Do mesmo modo que a igreja de Éfeso estava sendo influenciada e ameaçada pelo padrão e inclinação da sociedade idólatra, egoísta, promíscua, a igreja de hoje também é. Já vimos que a solução está na defesa e no ensino da sã doutrina, segundo o Evangelho, conforme está escrito aqui, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, capítulo 1, versos 10 e 11. Mas isso tem que ser visto na nossa vida. Não adianta ser apenas da boca para fora. A sã doutrina tem que ser vista nas nossas ações diárias. Nossas ações práticas em obediência à sã doutrina precisam ser manifestadas diante da sociedade. Uma vida de oração pautada na comunhão verdadeira com Deus, que transmite a pregação do verdadeiro Evangelho, do seu plano de salvação, ornamentado por uma prática de vida condizente com o Evangelho. Ou seja, um testemunho piedoso pelo homem cristão, pela mulher cristã, extravasada em uma postura santa, modesta e obediente, em todo lugar e através da família, na visão de Deus, que age com piedade e com respeito. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém?